Boa noite, gente. Que privilégio para mim poder estar aqui ministrando a palavra nessa noite. É muito bom nós conhecermos de fato o Senhor, né? A letra da música falava, como tal falou Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Será que você pode cantar isso nessa noite? Será que de fato os seus olhos já viram o Senhor? Será que você já teve uma experiência com Deus? Será que você sabe qual o propósito Deus tem separado e planejado para a sua vida? Nós estamos aí na nossa campanha, Eu Me Importo, 40 dias de doação. E hoje à noite, Deus quer falar contigo que Ele tem uma missão muito específica para a sua vida. Ele tem algo que Ele quer que você faça enquanto você esteja aqui por essa terra. E para isso, Ele te chamou, e para isso Ele te capacitou, e por Ele, e por meio dEle, e para Ele, você vai cumprir essa missão que Ele tem te dado. João 3:27. Uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Quantas vezes nós caímos no engano de achar que aquilo que nós conquistamos, um casamento, um negócio, uma profissão, uma estabilidade, um crescimento financeiro, que isso foi obtido pela força do nosso braço, pela nossa capacidade de raciocinar, pelo nosso conhecimento. Não, não. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Tudo que você tem foi dado por Deus. E o que Ele espera de você é que você reconheça isso. O que Ele espera de você é que você se prostre diante dEle e diga: Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho, o Senhor foi quem me deu. Você é aquilo que Ele permitiu ser. E a vida aqui na terra, ela não gira em torno do nosso umbigo. A vida aqui na terra não é sobre o meu sonho, o meu desejo, não. A vida aqui na terra é sobre Deus e sobre as pessoas que Ele colocou aqui e que Ele nos deu uma missão grande, poderosa, maravilhosa, uma missão de cuidar dessas pessoas. Peter Drucker vai dizer que a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Pouco importa quanto tempo você viveu. Pouco importa se você viveu 30 ou 100 anos. Mas muito importa o quanto você doou às pessoas. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida, de amor, de compaixão. Daquilo que vem do coração de Deus para abençoar a vida das outras pessoas. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado e qual é a nossa missão aqui na terra. E nós já vimos nessa campanha que o grande doador, ele nos deu sentido para viver, ele nos deu valores para proteger, ele nos deu sustento para enviar, ele também nos deu presentes para compartilhar. Mas essa noite nós vamos ver que ele nos deu capacidade para realizar. Deus te deu capacidade para realizar o propósito e o chamado que Ele tem para a sua vida. Salmos 18:34. Abre a sua Bíblia. Salmos 18:34, acho que está projetado aqui. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Ele treina as suas mãos para a batalha. É uma promessa de Deus. Ele te chama, Ele te capacita, Ele te treina, Ele te dá condição de vencer o impossível. Ele tem te chamado. William Booth vai dizer: a grandeza e o poder de um homem é medida pela sua capacidade de rendição. Quanto mais rendido você estiver, mais próximo você está de Deus. E aí você começa a pensar: rendição? Rendição significa quebrantamento. Quanto mais quebrantado você está, mais o seu coração se aproxima do coração de Deus, mais o seu coração se alinha ao coração de Deus, e Ele começa a usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Ele quer usar a sua vida para abençoar
outras pessoas. Nós vivemos aí num mundo onde impera a corrupção, as doenças, a distorção de valores, o pecado. Mas o grande doador, ele lhe entregou 7 presentes que vão lhe capacitar de forma poderosa para cumprir a sua missão. E é isso que eu quero falar com vocês essa noite. Esses 7 presentes que vêm do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. E em primeiro lugar, o grande doador nos capacitou com dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A cada pessoa que se entregou a Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Ele te selou, ele te marcou, e os dons do Espírito foram derramados sobre a sua vida. A partir do momento que você abriu o seu coração para Jesus, os dons do Espírito Santo vieram sobre você. O que são os dons? Os dons são uma manifestação sobrenatural de Deus. Para quê? Para que você possa impactar outras vidas. Os dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Hudson Taylor vai dizer: uma vida fácil que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruz. Deus nos deu os dons para abençoar outras vidas. Então nós precisamos parar de viver a vida olhando para nós mesmos e começar a viver essa vida olhando para o outro, olhando para o próximo, olhando para pessoas que esperam que a nossa palavra de salvação, que esperam a nossa palavra de bênção, que esperam a sua oração, que esperam o seu cuidado. Existir para os outros requer muitas vezes abrir mão até mesmo dos seus projetos pessoais. Para quê? Para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. É necessário que a gente renuncie a algum desses projetos para o bem comum da igreja. E aí, quantas vezes nós olhamos para o reino de Deus e a gente diz: olha, se eu não fizer, não tem problema, porque Deus vai levantar alguém aí para fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Para aquilo que você foi chamado para fazer, para aquilo que Deus planejou que você faça, você é insubstituível. Para aquilo que Deus te chamou, você é insubstituível. Então você pode pensar assim: quer dizer então que agora eu sou o cara, né? Porque se eu não estiver ali, Deus não vai fazer. Não, o reino de Deus não para. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai continuar fazendo. Mas a questão é, como você vai viver com essa lacuna irremediável de não cumprir a vontade de Deus para a sua vida? Você é insubstituível para aquilo que Deus te chamou. Todo discípulo de Cristo recebeu dons espirituais, dados por Deus, pelo próprio Espírito Santo, para a edificação do corpo de Cristo. Nenhum dom foi dado para que você se sinta bem, ou para que você se sinta melhor, maior ou mais poderoso que alguém. Não. Os dons são derramados sobre a nossa vida para a edificação da igreja. O Espírito Santo é uma forma de Deus se revelar ao homem. E Deus, o grande doador, que nós temos aprendido nessas semanas, generoso, amoroso, Ele compartilhou os seus dons com todo aquele que nele crê. Quando você crê, quando você abre o seu coração, os dons de Deus vêm sobre a sua vida. Em segundo lugar, o grande doador nos capacitou com uma missão de vida. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a tudo aquilo que eu lhes tenho dito, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Muitas pessoas nesse mundo não fazem mais do que viver.
ela acorda, trabalha, chega em casa, come, dorme. No dia seguinte, acorda, trabalha, chega em casa, come e dorme. No final do mês, recebe o salário, vai lá, paga as contas e vai vivendo assim. Você não foi feito para isso. Deus tem uma missão muito especial para a sua vida. Essas pessoas, elas não entenderam qual é o chamado de Deus para a vida dela. Deus criou você para um propósito maior, um propósito que ultrapassa a sua existência, que ultrapassa a sua subsistência, e um propósito que ultrapassa os seus negócios, os seus desejos pessoais. Então você pode estar perguntando: para que eu fui criado? Qual é a missão que Deus tem me dado? A sua missão é cuidar de pessoas. Deus te chamou para cuidar de pessoas. E a sua missão, ela independe do que você faz aqui na igreja e lá fora na sociedade. Você pode ser empresário, motorista, desembargador, gari, faxineira. O seu negócio vai ser sempre cuidar de pessoas. Esta é a sua missão. E a igreja existe fundamentalmente para isso. Nós estamos aqui para cuidar de vidas. Nós estamos aqui para impactar esse mundo que está tão carente do amor de Cristo. Cuidando de pessoas que estão tão sofridas, com sonhos destruídos, com famílias destruídas. John Wesley vai dizer: faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. A sua missão de vida é abençoar, é ajudar, é cuidar, é edificar, é amar as pessoas. Para isso eu e você fomos criados. Para isso Deus nos colocou nesse mundo. Para amar as pessoas. Mas existem dias, e existem, que a gente acorda assim, e vem aquele sentimento de impotência. O mundo está tão hostil, tão mergulhado no pecado, que o diabo te coloca aquele pensamento na sua cabeça: não, você não é capaz de cuidar de ninguém. Você não é capaz de mudar essa realidade. Você não é capaz de cumprir a missão que Deus te deu. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Essa semana, acho que foi terça-feira, eu estava aqui conversando com o pastor Miguel. Na semana passada nós tínhamos a festa do Dia das Crianças, lá na Cidade de Deus. Nós queríamos abençoar aquelas crianças, nós queríamos levar um pouco de amor, um pouco de compaixão, um pouco de cuidado para pessoas tão carentes, não só de recursos materiais, mas também carentes de recursos emocionais. E nós não conseguimos fazer aquele evento, porque teve um tiroteio de polícia com bandido, o policial foi morto. O mundo está hostil. O mundo é hostil. Mas nada pode te impedir de cumprir a tua missão, porque Deus te capacita. Ele é quem te capacita. E somente cumprindo a sua missão, você será plenamente feliz, plenamente realizado nesse mundo. Não há dinheiro, não há bens, não há posição social, não há nada que substitua o plano lindo que Deus tem para mim e para você. Não há nada. O problema é que nesse mundo, às vezes, nós perdemos o foco e passamos a valorizar aquilo que tem valor aqui no mundo físico e deixamos de valorizar aquilo que tem valor no mundo espiritual. Então a gente dá mais valor para a nossa conta bancária, para a nossa mansão, para o nosso carro, para a nossa lancha, e a gente deixa de valorizar vidas que estão aí no mundo carentes do amor de Cristo. A sua missão de vida não te deixa perder o foco. Esse ano eu fiz 10 anos de formado na faculdade de Direito. E aí fizeram um grupo de WhatsApp da minha turma. Gente, brincadeira não. Grupo de WhatsApp é uma coisa do demônio, vou te falar. Eu não aguento mais grupo de WhatsApp na minha vida. E tem aqueles grupos de WhatsApp que parece que só funcionam de noite. A gente tem uma célula que o grupo passa quieto ali a manhã inteira, a tarde inteira. Quando dá 11 horas da noite, tem lá 1.500 mensagens.
eu não consigo nem acompanhar. Mas aí a gente criou lá aquele grupo de WhatsApp. E nós começamos a conversar. E naturalmente surgiram as perguntas. E aí, como é que está a vida? O que você tem feito? E eu me formei numa turma muito boa. Então, daquela turma, uns hoje são juízes, outros são defensores públicos, tem um procurador-geral da União, e alguns são advogados. Até que a pergunta chegou até mim. E aí, Caio, o que você está fazendo da sua vida? Eu sou pastor. Pastor? Você estudou 5 anos, fez uma pós-graduação, se preparou para ter uma estabilidade de vida, uma estabilidade financeira, e você é pastor? Sim. Eu sei qual é o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu sei qual é o chamado que Deus tem para a minha vida. E quantas vezes nós deixamos de cumprir a missão que Deus nos deu por conta das coisas desse mundo? Eu não posso discipular, eu não posso liderar uma célula, porque agora eu estou no vestibular. Eu preciso estudar 8, 12, 14 horas por dia para passar no vestibular. Aí o cara passa lá 1 ano estudando, chega no final do ano, ele passa no vestibular. Aí vem o líder de célula dele, agora vai, né? Vamos abrir uma célula. Aí ele fala, não posso. Entrei na faculdade, 11 disciplinas, tem aula de manhã e de noite. Eu não consigo discipular, eu não consigo liderar uma célula. E aí ele se forma na faculdade. E aí vem o líder de célula, o discipulador dele. E agora, vai? Não. Tem a pós-graduação, tem o mestrado, tem o doutorado, tem o casamento, tem a empresa que eu quero abrir, tem tudo. O mundo nunca te deixará tempo para cumprir a sua missão. Mas você precisa mudar a sua agenda. Você precisa decidir ter uma agenda de abençoar pessoas. Para isso o Senhor tem te chamado. E ninguém aqui é tão limitado ou tão ocupado que não possa abençoar uma vida. Isso é um chamado para mim, para você, para cada um de nós. João Calvino: nunca seremos aptos para o serviço de Deus se não olharmos para além desta vida passageira. A vida vai muito mais além daqui, de 30, 40, 50, 80, 100 anos. A vida é para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. Você precisa construir tesouros para a eternidade. Você precisa ganhar vidas para a eternidade. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia à pobreza. A gente precisa cuidar do nosso futuro, da nossa família. A gente precisa trabalhar. A gente precisa ter uma estabilidade, uma tranquilidade. Mas isso não pode tirar o foco da missão que Deus tem para a nossa vida. E aí, em terceiro lugar, e aqui eu vou dizer que é como se fosse um combo, 3, 4 e 5. A gente vai ali na lanchonete, agora a moda é essa, né? Eu quero combo número 1, combo número 2, sanduíche, batata, refrigerante, né? Tem o combo. Quando você abre seu coração para Deus, quando o Espírito Santo habita dentro de você, Ele derrama um combo sobre a sua vida. E esse combo começa com unção do alto. 1 João 2, 20 a 27. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. A unção que receberam dele permanece em vocês. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando você abre seu coração, ele entra, ele te sela e ele nunca mais sai da sua vida. É essa unção que te habilita para cumprir a sua missão. E esse negócio aí de que hoje eu estou cheio do Espírito, hoje o Espírito está comigo, amanhã ele foi embora. Isso não é coisa da igreja de Cristo não, tá, gente? Sei lá de quem recebe passe, aqui não. O Espírito entra, sela e não sai mais. E aí, por onde quer que você for, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, aonde você entrar, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, Deus vai te usar para levar a paz, Deus vai te usar para quebrar cadeias, Deus vai te usar para libertar cativos, Deus vai te usar para pregar a mensagem da salvação. Quando a unção está sobre a sua vida, milagres acontecem. Quem tem Jesus, tem o Espírito Santo de Deus. E quem recebeu o Espírito Santo de Deus, recebeu dessa unção. Mas essa unção, ela está intimamente ligada com consagração.
Quanto mais você busca, mais unção é derramada. Quanto mais você ora, mais unção é derramada. Quanto mais você jejua, mais unção é derramada. A unção, ela transborda sobre a sua vida. Mas se você não busca, é pouca unção. Nós precisamos buscar a Deus. E nem sempre a gente consegue perceber que a unção de Deus, ela permanece para sempre sobre a nossa vida. E aí, a gente acorda naquele dia mal, aquele dia que várias coisas vão dar errado, você sabe que vai dar errado, e você fala assim, eu preciso procurar alguém para orar por mim, eu preciso procurar alguém para ungir a minha cabeça, eu preciso procurar alguém que tem uma palavra de poder sobre a minha vida. Querido, deixa eu te dizer, você não precisa de ninguém. A unção já está sobre a sua vida. Você precisa lembrar que ela está dentro de você e profetizar esse versículo de João. Eu tenho a unção que procede do santo. Eu tenho a unção do trono de Deus sobre a minha vida. Vocês lembram da história da viúva? A viúva tinha perdido seu marido, que tinha deixado diversas dívidas. E seus credores queriam pegar seus filhos para levá-los como escravos, porque ela não tinha como pagar a dívida. Mas quando o profeta Eliseu chegou na casa dela e perguntou, viúva, o que você tem? Ela falou, eu só tenho um pouco de azeite. Azeite é símbolo na Bíblia de unção. Ela sabia que ela tinha algo que Deus podia multiplicar. Ela sabia que tinha algo que Deus podia operar um milagre. Essa unção está sobre a minha e sobre a sua vida. Assim como o profeta Eliseu orou e a unção foi multiplicada, o azeite daquela mulher foi multiplicado. Você deve orar e pedir a Deus para que Ele multiplique a unção sobre você. Se há algo que não pode faltar na vida de um servo de Deus, é unção. Unção. Mas ali, ainda dentro do nosso combo, número 4, o grande doador nos capacitou com o seu poder. Quando o Espírito Santo vem a unção, mas também vem o poder de Deus. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. William Carey vai dizer, espere grandes coisas de Deus, busque grandes coisas para Deus. Deus nos deu poder, e não é um poder qualquer, é o poder dunamis, o poder que vem do trono de Deus, o poder que é derramado sobre a sua vida para quebrar cadeias, para vencer as barreiras, para derrubar muros. Esse poder está sobre você. Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Creia, você pode empreender, você pode sonhar, você pode realizar, você pode conquistar, porque o Senhor é quem te capacita para isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E aí, muitas vezes a gente tem um estereótipo de poder de Deus. A gente acha que o poder de Deus só está naquele lugar onde as pessoas estão caindo no chão, estão gritando, estão sapateando, estão lá, aleluia! Eis que te digo, estereótipo de poder de Deus. O poder de Deus não se resume a isso. Eu não estou dizendo que não há poder. Até porque, quando o poder é derramado sobre a nossa vida e quando nós temos uma relação pessoal com Cristo Jesus, nós temos algumas experiências loucas. Você vê a Deus, você ouve Deus falando, você sente Deus te tocando, você vai chorar, você vai liberar palavras de bênção, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Mas de nada isso adianta se no final um produto não surgir. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. Você precisa se tornar uma pessoa que ame mais, que ama mais. Você precisa se tornar uma pessoa que cuide mais das outras pessoas. Você precisa se tornar alguém que não é dirigido pelo medo, mas uma pessoa que não se rende a desafios, porque o poder de Deus está sobre vós. Quantas vezes você já é um crente em Jesus, o Espírito Santo já habita na sua vida,
mas lá na tua casa o diabo está fazendo a festa. Você precisa tomar posse desse poder e entrar lá e declarar promessas de Deus sobre a sua vida, sem medo, com o espírito de ousadia que vem de Deus. E aí você vai ver milagres acontecendo, seu casamento sendo restaurado, seus filhos voltando para casa, o seu negócio saindo da dificuldade. Receba isso. Não se curve diante dos desafios. Não se curve diante dos problemas. Belks Braz, o poder de Deus é mais poderoso que o mais poderoso mal. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. O poder de Deus é mais poderoso do que o mais poderoso mal. E aí, eu lembro, quando a gente era pequeno, a gente cantava lá, da tônica aí para mim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Do tempo do pastor Leandro essa, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Queridos, nenhum mal pode te tocar, nenhum mal pode vir sobre a sua vida, porque você tem o poder do Espírito Santo de Deus. Com a espada, que é a palavra de Deus, você vai despedaçar todo o mal, e com o escudo da fé, você vai proteger a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus negócios, o seu ministério. Creia nisso. Somente assim, você pode viver a missão que Deus preparou para você. Mas em quinto lugar, ainda dentro ali do nosso combo, você recebe unção, você recebe poder, mas você recebe a autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Marcos 6, versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade. O que foi que Deus te deu? O que Deus te deu? A autoridade. O Senhor te deu autoridade. A autoridade é um presente de Deus. Para quê? Para nos proteger, para nos abençoar, para nos guardar de todo mal. Você já recebeu essa autoridade dada por Deus. O segredo para mantê-la é a santidade. A autoridade já foi derramada, mas sem santidade ninguém verá a Deus. Nosso Deus é santo. E quanto mais santo, quanto mais em santidade eu vivo, mais autoridade eu tenho. E quanto mais santidade eu vivo, mais autoridade é derramada sobre a minha vida. E quando a gente olha para o texto bíblico, existem pelo menos 3 grupos de pessoas que Deus levantou como autoridade espiritual sobre as nossas vidas. 3 grupos de pessoas. O Senhor entregou a autoridade espiritual sobre essas pessoas. E o primeiro grupo são os pais. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corras bem e tenhas longa vida sobre a terra. E sabe o que é mais interessante nesse texto? Ele não disse assim, honra teu pai e tua mãe se eles forem crentes. Honra teu pai e tua mãe se eles forem boas pessoas. Honre teu pai e tua mãe se eles forem legais. Não, o texto diz simplesmente honre. Honre. Honre teu pai e sua mãe. Quantas vezes nós temos essa dificuldade? Quantas vezes nós tratamos mal os nossos pais, não cuidamos dos nossos pais? E aí você começa a olhar para o teu filho e ver que teu filho está se tornando desrespeitoso para contigo, para com a igreja, para com os amigos de escola. E aí você procura entender o que está acontecendo. Quer saber o que está acontecendo? Olha para dentro de você, vê como você lida com seus pais. Olha para dentro da sua casa, vê como você lida com a sua esposa. Olha para a igreja, vê como você lida, como você fala da igreja. De repente o que ele está fazendo é apenas uma reprodução daquilo que ele tem aprendido em casa.
Mas se você entender que a honra, o respeito e a lealdade, o que é honra, respeito e lealdade, esse vai ser um valor que vai proteger a sua casa daquilo que está matando as famílias nessa sociedade. Homens que não voltam para casa, pessoas que caem em adultério, filhos que são criados com valores tão desvirtuados que precisam encontrar fuga nas drogas, lares destruídos, não existe paz dentro de casa, mas existe uma autoridade espiritual preparada para você, para que você profetize sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Tome posse dessa autoridade, e aí sim, sua casa será um lugar seguro, protegido por Deus, autoridade de Deus. Segundo grupo de pessoas, líderes espirituais. E aqui a gente está falando de pastor, de discipulador, de supervisor, de líder de célula, líderes espirituais, pessoas que Deus levantou sobre a sua vida para representar o próprio Deus sobre você. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quantas vezes nós temos o costume de viver a vida guiado pelas nossas opiniões? Porque eu acho que deveria ter sido feito dessa maneira. Porque se eu fizesse, eu faria dessa maneira. Porque se eu tivesse à frente, ia ter acontecido de um jeito diferente. E aí a gente não converge em unidade para o reino de Deus. Porque você quer caminhar por aquilo que você acha certo e não caminhar pela visão que Deus tem derramado tem dado à vida do seu líder. Eu não estou dizendo aqui que você não pode pensar. Nós somos seres pensantes. Nós fomos criados para pensar. Mas use essa sua capacidade para convergir em unidade, para que o reino de Deus avance. Quantas pessoas não conseguem receber uma palavra de confronto? E às vezes uma palavra de confronto em amor, que vai torná-la uma pessoa melhor. Essas pessoas hoje têm tanta dificuldade, que são confrontadas e não obedecem. Sabe o que acontece quando você é confrontado por um homem de Deus e você não obedece? A sua vida para, o seu ministério para, o seu caminhar ele para. Mas, quando você vive de acordo com a visão que Deus tem dado, a sua liderança, vive em unidade, vive em submissão, vem sobre a sua vida a promessa de Deus, que é a prosperidade. Prosperidade, submissão gera prosperidade. Submissão gera proteção. Você entra embaixo de uma cobertura espiritual. Você, a sua casa, o seu ministério é protegido por uma cobertura espiritual. E aí você prospera. E o terceiro grupo de pessoas são os governantes. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo ao que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. O princípio da autoridade de governo é bíblico e inegociável. Graças a Deus a gente vive num país democrático, onde a gente pode escolher quem vai nos governar. E nós estamos aí, às vésperas de um segundo turno. E aqui na nossa igreja, a gente não tem voto de cabresto, não diz vote no candidato X ou vote no candidato Y, não. Mas como homem de Deus, eu preciso te dizer, avalie as propostas do seu candidato, confronte as propostas do seu candidato com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus te ensina, e veja se o que ele propõe não está de acordo com o que a Bíblia te fala. Porque uma vez eleito, autoridade espiritual sobre a sua vida. Deus nos deu essa capacidade de escolher quem vai ser essa autoridade. Vote com consciência. O Atmani,
vai dizer: ninguém é capaz de constituir a autoridade delegada por Deus, se não aprender a obedecer à autoridade de Deus e a compreender a sua vontade. Todos nós recebemos a autoridade de Deus. Você recebeu a autoridade de Deus? Amém? Amém? Você recebeu a autoridade de Deus, mas sabe como você vai conseguir exercer essa autoridade de Deus? Com o coração quebrantado. Com o coração quebrantado. Quando você se submete àquele que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida, mais autoridade espiritual é te dada. A submissão gera autoridade. Mais submissão, mais autoridade. Quando você começa a se submeter, milagres acontecem. Se você não se submete, você está em pecado. Pecado de feitiçaria, em submissão. Submeta-se aos líderes que Deus tem colocado sobre a sua vida. Em sexto lugar, o grande doador nos capacitou com a sua compaixão pelas pessoas. Marcos 6,34. Marcos 6,34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. A compaixão é que nos torna verdadeiramente humanos e impede que nos transformemos em pedra. Você abre o jornal agora todo dia, é tanta tragédia, tanta coisa ruim. Você vê ali, é violência, é tiroteio, é bala perdida, é acidente de carro, é corrupção, é mensalão. Tanta coisa ruim nesse mundo, e aquilo vai virando estatística na sua mente. E quando isso vira estatística na sua mente, vai endurecendo o seu coração, porque aquilo vai entrando no seu coração e endurece o seu coração, e você começa a achar que você não tem capacidade de mudar o mundo. Não, Deus não te chamou para uma vida fria, Deus te chamou para uma vida de compaixão pelos perdidos, compaixão por esse mundo lá de fora. E o que é ter compaixão? Compaixão não é ter pena, não. Compaixão é se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo. E você olha para a vida de Jesus, muitos milagres aconteceram quando ele foi movido de compaixão. Jesus teve compaixão e o cego andou. O cego viu e Jesus teve compaixão e o paralítico andou. Jesus teve compaixão e o oprimido foi liberto. Jesus teve compaixão e o morto ressuscitou. Compaixão gera milagre. E quando você tiver compaixão, os milagres vão te acompanhar, porque os milagres acompanham aqueles que creem. Tenha compaixão pelas vidas. Ter compaixão é se doar, é se dar ao próximo. Compaixão está muito mais ligado a você doar vida do que você doar bens, doar dinheiro. John Blanchard vai dizer: é mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. É muito fácil eu dar o meu carro para ajudar um centro de recuperação, ou eu pegar um dinheiro para ajudar um orfanato. Mas Deus não quer que você faça apenas isso. Ele quer que você vá lá, que você se doe, que você derrame amor, que você derrame compaixão sobre essas vidas. Em sétimo e último lugar, o Senhor, o grande doador, Ele nos capacitou com o seu amor. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem se amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Deus é amor, Deus espera que nós amemos, nós precisamos amar. Deus, Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos amar. Santo Agostinho vai dizer que a medida do amor é amar sem medida. A essência de Deus é amor. Nós precisamos amar as pessoas. E nós precisamos aprender que o amor, ele não é definido pela forma que nós sentimos. Porque muitas vezes nós achamos que amar, ou que o amor é sentimento. Não. O amor é uma escolha.
Você escolhe amar. Está muito mais relacionado com com a forma que você se comporta em relação aos outros do que com aquilo que você sente. Você precisa escolher amar. Nós precisamos escolher amar ao próximo. E aí quando você vai para o texto bíblico, a gente vê pelo menos no Novo Testamento 4 formas distintas de amor. Amor filéu, amor storge, amor eros e amor ágape. Amor incondicional, o amor cristão, o amor que vem do trono de Deus. É com esse amor que nós precisamos amar e cuidar das pessoas. É com esse amor que nós vamos cumprir a missão que Deus tem nos dado. Nós precisamos amar não só o nosso próximo, não só aquele que está ali do lado da gente, que nos ama, mas amar aquele que nos faz mal, aquele que nos machuca, aquele que nos faz chorar, aquele que precisa do amor de Cristo, que está lá fora, clamando por esse amor que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Deus nos amou de forma incondicional. O amor de Deus foi tão grande, que Ele deu seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, mesmo nós não sendo merecedores. Nós precisamos amar as pessoas. Essa é a nossa missão. É para isso que nós fomos plantados nessa terra, para amar, para cuidar, para ter compaixão. E quando nós fazemos isso, Deus nos dá ferramentas, nos dá unção, nos dá poder, nos dá dom, nos dá autoridade espiritual. Mas nós precisamos entender que tudo isso é derramado para que nós possamos cuidar de pessoas, para que nós possamos amar pessoas. Será que você tem amado as pessoas? Será que você tem vivido a missão que Deus tem preparado e tem te chamado para cumprir?